Olá, meus amados, mais uma vez, Uricelli, canal Sem Fermento, a paz de Yahushua. Quero agradecer a vocês que têm perseverado comigo, dando apoio ao canal, compartilhado os vídeos, dado os like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificações. E convide os seus amigos para acessarem esse vídeo também, esse canal, e acessarem o sininho e se inscreverem, para que esse canal venha a crescer e outras pessoas possam ser alcançadas por essas mensagens aqui trazidas. Conto com o apoio de vocês e desde já agradeço. Sem mais demora, pessoal, eu queria falar a respeito de algumas coisas que eu tenho visto no meio religioso. Eu tenho visto no meio religioso, no meio evangélico, as pessoas numa busca desenfreada por estabilidade, por uma renda financeira mais elevada, por um melhor emprego, por um bom carro, por uma boa casa. Isso tudo é muito bom, concordo com você. Isso tudo é muito bom. Mas será que isso é de fato importante na vida daqueles que estão seguindo a Yahushua? Tudo é muito bom. Mas será que se Yahushua hoje viesse e escolhesse você para o seguir, diante das coisas que você hoje possui, você deixaria para seguir Yahushua ser um andarilho? Não? Talvez. Vou pensar. Não tenho resposta agora. Sabe que o convite de Yahushua é o convite para o agora. É para ontem. Quando ele chamou os seus discípulos, eles não tiveram oportunidade de pensar. E se Yahushua lhe chama hoje, qual será a sua resposta diante de todos os bens que você já conquistou? É esquisito, né? Porque hoje as pessoas têm sido influenciadas pelos seus líderes a buscar uma coisa da qual o Pai não deseja que eu e você venhamos buscar. É uma das coisas da qual nós não deveríamos nos preocupar, melhor dizendo. Não é que eu não faça a minha parte, mas eu não devo me objetivar somente nisso, mirar e focar, centralizar, empenhar minhas forças e energia em prol desse meu objetivo. A palavra do Pai, ela diz que o lobo, a raposa tem covil, as aves têm seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele era um andarilho. Esse era o meu Salvador. Esse é o meu Salvador. Seu Salvador não tinha onde repousar a cabeça. Ele vivia na casa de Pedro, na casa de um, na casa de outro. Não que ele não pudesse ter. É porque ele não veio com essa missão de viver aqui. A missão dele foi de passar por aqui, mas a sua passagem tornou-se exemplo para mim e para você. Então, o que eu tenho visto hoje é uma busca desenfreada por melhores trabalhos, por atingir os melhores patamares, as melhores faculdades, as melhores notas. Isso tudo é muito bom. Só que isso está longe do objetivo que ele trouxe para mim e para você. Dura essa palavra, né? Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Yahweh e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que eu tenho que buscar? O reino dele. E o que mais? A sua justiça. E as demais coisas? Ele não disse para eu correr atrás. O que ele disse? Vos serão acrescentadas. As coisas da qual eu necessito serão trazidas, serão acrescentadas.
Então, o que que nós precisamos fazer? Buscar nele, somente nele. Nele, somente nele, em mais ninguém. A prosperidade a qual ele preparou para mim e para você. Porque hoje, no meio religioso, o que se vê é as pessoas vêm e dão os seus testemunhos. E só é testemunho se tiver conquistas materiais. E todas as denominações, não fica uma de fora sequer. Até as seitas entraram nessa. E então, as pessoas vêm e realizam ali algumas coisas e depois conquista, achando que tem vindo da mão do Criador. Não vem da mão do Criador. Uma das tentações de Yahushua, a primeira tentação foi na necessidade de se manter fiel. A segunda foi que, mesmo sendo liberto nele, não se colocou na condição de fazer tudo o que lhe apraz. A terceira é que, mesmo diante de toda rejeição, ele não oscilou na sua fé. E a quarta é a que hoje pegou todo mundo. Essa quarta tentação de Yahushua, ela pegou todos os crentes da face da terra, de qualquer denominação. Uma não cobra dízimo, cobra colheita. As outras cobram dízimo, mas dízimo não é dinheiro. E todas elas foram apanhadas, caíram na quarta tentação, da qual Yahushua passou para mostrar para mim e você. Que a primeira foi por necessidade de alimento. Ele venceu. A segunda foi por ele ter liberdade e não tentar a Yahu por essa liberdade que ele tinha. A terceira foi mesmo diante a rejeição que o seu povo teria ao seu sacrifício. E mesmo assim ele não oscilou, não voltou para trás. A quarta é que, se ele prostrado adorasse, o diabo daria a ele toda a glória desse mundo. Se tem um que prometeu glória, não foi Yahushua, mas foi Terron. Eu vou começar a falar Terron para você se acostumar com esse nome. Então, meus amados, essas riquezas que vocês têm visto o povo prosperar dentro das denominações não provém do Pai. Pensei que era minha esposa que tinha chegado. Não provém do Pai. Porque o único que ofereceu riqueza a quem o adorasse, a Yahushua que se prostrando o adorasse, foi Terron. E hoje as pessoas têm se prostrado diante do Deus da religião, Deus desse século, Deus Terron, e têm adquirido esses bens materiais. Só que a prosperidade, ela não consiste em ter as coisas, mas ela consiste em ser próspero. A prosperidade não é algo que eu adquiro, é um estado que eu passo a ter. A prosperidade é algo que eu vivo. E Yahushua era próspero, mesmo não tendo onde reclinar a cabeça. E aqueles discípulos, Pedro fala, né, nós deixamos tudo e te seguimos. Ele não tem quem tenha me seguido, deixado essas coisas, que não ganhe 100 vezes mais. Pedro deixou pai, mãe, mulher, eles deixaram. Pedro deixou a mulher, sogra, provavelmente mãe, pai. E Yahushua convidou ele, eles deixaram tudo quanto eles tinham para trás. Mateus era rico. Ele deixou a sua propriedade para trás para seguir Yahushua. Os crentes de hoje não são capazes de largar o que tem para seguir Yahushua. Quer ver um exemplo? O exemplo do crente de hoje, o jovem rico. Conhecia a lei,
conhecia os mandamentos, porém uma coisa lhe faltava: tem um coração generoso para com o pobre. Vende tudo que tem e dá aos pobres, e aí terás um tesouro no céu. Ele não queria tesouro no céu. Na época da Inquisição, a Igreja Católica, ela vendia indulgência, comprando a salvação de um ente querido que havia morrido, comprando a salvação para o céu. E as pessoas ali na fidelidade e na ignorância acreditavam e pagavam uma moedinha, 2 moedinhas por uma indulgência, para tirar a alma do seu ente querido do purgatório e levar ao céu. E o povo pagava. Se for vender indulgência hoje de salvação, os crentes não querem, não. Hoje os crentes querem algo palpável, material. Se a Universal vier com o intento de vender indulgência para a salvação da vida eterna, vida celestial, eles não querem. Eles querem carro, casa, apartamento, mansões, firma. Porque as pessoas esqueceram que esse mundo aqui é só passagem. Se você der valor às palavras de Yahushua, se você compreender as palavras de Yahushua, você vai ver que por mais que esse mundo pareça bonito, ele é incomparável com o mundo que há de vir, que espera por mim e por você. Então Yahushua deseja que você tenha força de resistir às tentações desse mundo. Estamos aqui em um teste. Se você conseguir e eu conseguir superar, viver nesse mundo sem nos lançar obstinadamente em busca dessas coisas que o mundo oferece, nós alcançaremos o propósito para o qual nós fomos criados, a vida eterna. Então, eu quero te dar um outro exemplo aqui. O religioso recusou a salvação porque tinha que dividir com os pobres. Eu vou te dar agora o exemplo de um que não era religioso. Muito pelo contrário. Ele era hostilizado pelo seu próprio povo porque ele passou a assumir uma função do qual era contra o seu próprio povo. Ele passou a coletar impostos para Herodes, que assim, por sua vez, passava para Roma. Ele passou a coletar os impostos que era cobrado pelos romanos do seu povo, ou seja, tipo um vira-casaca, tirando do seu próprio povo para dar ao povo opressor, e ele era considerado um cão público. Ele era um publicano, ele era um Zaqueu. E Yahushua, passando, ele subiu no sicômoro para ver quem era Yahushua que passava. E aí Yahushua para de frente àquela árvore e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém repousar em tua casa. Como um homem que antes era odiado, agora ele é alvo do convite daquele a quem mais as pessoas queriam estar perto. E o convite era de que ele mesmo estaria na casa de Zaqueu. Então agora você vê uma coisa: a Zaqueu ele tem uma reação totalmente diferente à do religioso, mesmo ele sendo um cão publicano, um cão público, um cachorro, que na verdade era uma ofensa, era uma maneira dos judeus ofender a ele, e ele provavelmente tinha desejo de ir ali na sinagoga, ou até mesmo ir ao templo, e lá não podia, porque ele era mal visto, ele não era bem quisto. E aí ele se retraía e ficava sempre ali naquele grupinho, ficava ele, Mateus e os outros mais. E aí Zaqueu ele surpreende, dizendo assim: olha, sem nem Yahushua eu perdi. Ele olha assim: dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Olha a atitude de um não religioso. E olha a atitude do religioso. A atitude do religioso se encontra em Lucas 18, 19 a 22. A atitude de Zaqueu se encontra em Lucas 19, a partir do versículo 5, 6, 9, por ali. Então você pode abrir e ver depois. Um era religioso, o outro não. O que era religioso rejeitou a oferta de Yahushua,
por conta daquilo que possuía. Não quis abrir mão dos seus bens. Zaqueu, um publicano, um homem considerado, se fosse no dia de hoje os religiosos, chamariam ele de pecador. Porque os religiosos acham que não são pecadores. Então, Zaqueu, pecadores não ímpio, porque os religiosos acham que não são ímpios. Então, Zaqueu, ele tem essa reação. Mas a reação de Yahushua ainda foi mais surpreendente. Porque Yahushua diz assim: hoje veio salvação a esta casa. Meu gato está aqui me olhando. Eu esqueci de botar comida no pote. Hoje veio salvação a esta casa. Porque este também é filho de Abraão. Só um instantinho, pessoal. 1 minuto. Voltei, desculpa a interrupção. Este é filho de Abraão. Então, o mais impressionante é a resposta de Yahushua. Hoje veio salvação a esta casa. Aí tem um detalhe. Yahushua não acrescenta, estendendo um convite para que ele agora procure uma igreja local e se torne membro para assim garantir a sua salvação até o dia em que ele venha. Zaqueu não é incumbido de procurar uma instituição da qual ele venha fazer parte. E se ele não se adaptar naquela, ele procure outra. Mas a balbúrdia de hoje é que todas elas, impressionante, todas elas são mal intencionadas. Então Zaqueu, ele era próspero, ele repartiu da sua riqueza com aqueles que não tinham. E tem mais detalhes, tem mais exemplos. Tá cheio. Aquela viúva pobre, lá em Tiago 5, diz que Yahu escolheu os pobres por meio da sua morte. Vamos dar uma olhada. Tiago 5. Tiago 2,5. Tiago 2, verso 5. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Yahu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam? Engraçado, ele prometeu aos que o amam, e ele fez dos pobres o alvo do seu amor. Aí ele fala aqui do rico também. Olha o que o rico faz. Olha o que o rico faz. Preste atenção comigo. Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não sois os ricos, não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, essa é a palavra que ele dá a respeito do rico, mas aos pobres eles escolheram aqueles que são pobres para o mundo, porque os que são ricos para o mundo são aqueles que não são comprometidos com Yahushua. Quer ver uma coisa? As pessoas que mais têm são as pessoas que menos são. E as pessoas que mais são as pessoas que menos têm. Não entendeu? Aqueles que menos buscam Yahu, aqueles que não têm um compromisso sequer, que nem se importa, são os mais poderosos dessa terra. Tanto é que você vê aí a elite global, os Illuminati. Eles não têm nada a ver com o Criador, nem com a sua palavra, nem com sua promessa. Eles não estão nem aí para isso. Mas eles são os homens mais ricos da terra. Agora quer ver uma coisa? Aqueles que mais são, não tem nada. E que quando tem muito pouco. E hoje você vê um bando de crentes desenfreados, achando que a vida que Yahu prometeu é aqui. Não é aqui. As pessoas esqueceram que Yahushua veio para fazer uma ponte para que eu e você passemos. Porque aqueles que estão em Yahushua já passaram da morte para a vida. Não tem medo de morrer.
E aí você vê os cristãos com medo de morrer, achando que do outro lado vão se deparar com o diabo. Sim, se não estiverem em Yahushua, verão a morte. Mas se estiverem com Yahushua, passarão da vida, ou passarão da morte direto para a vida, sem ver a morte. Vai ver a morte física, mas a morte que Yahushua se refere aqui é a morte terron, a morte ser terron. Então, tem outros exemplos. Coríntios 2, 2 Coríntios 8, 8:2, 2 Coríntios 8:8, 2 Coríntios 9, e está cheio de exemplos. E Yahushua ele sendo como Yahweh, não usurpou ser igual a Yahweh. Antes se despiu de sua majestade e se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós fôssemos ricos. Rico como? Como que eu posso ser rico se eu não possuo as coisas? Eu não sou rico em coisas palpáveis. Eu sou rico na minha fé, na minha esperança, na certeza da minha salvação. Isso é o maior tesouro que Yahushua colocou na minha e na sua mão. Sabe aquela pedrinha branca lá de Apocalipse? Já está com ela na mão aí? Você já recebeu a pedrinha branca? Yahushua tem uma pedrinha branca para te dar. Basta você querer. Então, aqui nós vemos que o religioso recorreu. O que não é religioso atendeu, entendeu o propósito e desejou repartir. Se você ver lá em 1 João 3, de 13 para cima, você vai ver, não amemos de palavras, mas, quer ver? Eu não ia nem ler isso aqui, mas vamos ler, é palavra que enriquece, palavra que fortalece, palavra de Yahweh. Não é o 13 não, é do 13 em diante, mas eu vou pegar aqui o ponto direto. Se na sua religião existe esse tipo de situação aqui, então saiba que lá não existe comunhão. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que os assassinos não têm de vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor de Yahushua, o amor de Cristo. Deu a sua vida por nós, devemos nós dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recurso desse mundo, vendo seu irmão passar necessidade, cerra-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor do Pai? Filhinho, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos nosso coração. Aí você vai vendo daqui por diante. Aí ele fala, esse é o mandamento. Qual é o mandamento? Ora, o mandamento é este, que creiamos naquele que ele enviou, que creiamos no nome daquele que ele enviou e que amemos-nos uns aos outros, conforme o mandamento que nos foi ordenado. Então, se você possui recurso e tem alguém na sua comunidade passando necessidade e você não estende a mão, antes fecha o coração para não atender a necessidade dessa pessoa, o amor do Pai não está em você não. Ah, mas isso aqui é para outro compromisso. Meu amado, não é para me vangloriar não. Muitas vezes aconteceu comigo. Mas muitas vezes também aconteceu com outras pessoas. E muitas vezes era o que eu tinha. E era isso que ia. Como se não bastasse, eu fiz um serviço com uma irmã aqui. E ela veio no dia seguinte e me pagou. Eu fiquei com aquele dinheiro ali para qualquer imprevisto. No dia seguinte, surgiu aqui o meu irmão. Desesperado, porque ele trabalha com táxi, paga diária, e o táxi estava sem força, estava estourando, no caso, velho cabo. E ele recorreu a uma opção de pessoas. Aí ele me mandou uma mensagem dizendo que estava indo a um agiota. E o cara tinha já confirmado que ia emprestar, tipo, 300 ou 200 para pagar
Não, 150 para pagar 350, coisa do tipo, no período de um mês. Muito abusivo. Aí eu falei, pô, o cara já tá enrolado, ainda vai procurar Jota. Aí ele veio aqui, ele levou o que eu tinha, mas não fiz isso só porque era meu irmão, não, porque era para mim. Estou doente, preciso de medicamento, mas foi. E eu sei que quando eu precisar, mesmo que não venha em todo, vem em parte. Então, se você não tiver uma atitude semelhante a essa, de abrir mão, dificilmente você vai compreender o evangelho de Arrucho. Se você não der do que você tem, você vai dar do que você não tem? Se você está preocupado com o amanhã, você está pensando conforme as pessoas desse mundo. O meu amanhã e o seu amanhã está garantido por Iarro. O meu e o seu amanhã está garantido por Iarro. E é nele que confiamos, é nele que vivemos, existimos e respiramos e nos movemos. Atos 17, né? Eu acho que 25. Ou por ali. Atos 17, por ali. Que nele existimos e nos movemos, e somos e não somos. Tudo somos nele. Então, eu vejo que você tem uma grande dificuldade de crer na palavra do Pai. Porque as palavras da qual você tem que colocar em prática, você não põe. Quer ver uma outra coisa? Apocalipse. Vamos encerrar esse vídeo. Apocalipse. Apocalipse 2. Apocalipse 2 está falando aqui do prêmio para aqueles que vencerem. Aos que vencerem. Mas vencerem o quê? As tentações desse mundo. Qual é o meio que esse mundo tem para te seduzir? Riqueza, fama, estabilidade. No mundo tereis aflições, meu amado. Devemos viver e devemos ser gratos, única e exclusivamente pelo que temos. Esse negócio de correr atrás de mais, de entesourar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, o ladrão rouba e minam. Não foi isso que ele me ensinou, não. Ele também não ensinou isso para você, não. Sabe quem tem ensinado isso para vocês? Terron. Sabe por quê? Porque Terron se vestiu de anjo de luz. Como assim? Ele se vestiu de religião. E por mais que a palavra religião seja religar, ela não religa. Ela desune. Ela não religa. Então, o Apocalipse aqui é o prêmio para aqueles que vencerem. E vencerem o quê? As tentações desse mundo. Não é para aqueles que conquistam, mas é aqueles que passam por isso sem deixar que isso os modifique, sem deixar que isso os absorvam, porque não dá para servir a dois senhores, ou a ele ou às riquezas. E você vê aí um bando de gente cego no sistema religioso. A Universal tem coragem de trazer a televisão e botar ali exposto para todo mundo ver, fazendo disso um chamarisco para mais trouxa. Desculpe o termo. E as pessoas vão ali achando que todas elas vão alcançar isso. Nada disso que elas estão buscando é ruim. Mas saiba que esse mundo é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. Iarro enviou seu filho para trazer essa mensagem para mim e para você. E aqui é onde tudo vai se fechar. Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer. Dar-lhe-ei de comer. Não, vamos ver. Permitirei que coma, coisa do tipo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Iarro. Se você conseguir passar sem
se deixar seduzir por essas coisas, pelas riquezas desse mundo. E Yahushua, ele venceu. E a última foi a riqueza proposta por Satanás. E hoje Satanás, ele abriu. Não começou por Yahushua, mas hoje Satanás abriu para todos aqueles quanto quiserem. Se você quer riqueza, vai lá e o adora. Vai lá e o adora. E obstina-se ao seu propósito. Porque o que ele faz é, qualquer pessoa com um propósito específico, objetivo, uma pessoa que obstinou em seu coração alcançar, ter casa, carro, ela vai ter. Porque ela se obstinou assim. Ela determinou isso no seu coração e vai fazer de tudo para alcançar o seu objetivo. Qualquer pessoa não precisa de Deus para isso. Estou falando Deus porque você fala Deus. Não precisa de Yahweh para você conquistar uma casa própria. Claro, precisamos dele única e exclusivamente porque ele é vida para todos nós. Mas eu estou falando de propósito. Se você tem um propósito de ter carro, casa, dinheiro, isso aí você não precisa andar com ele. Porque como eu disse para você, os homens mais ricos da terra, eles não andam com o Criador. Mas eles têm a sua riqueza dada por Terron. E aqueles que têm conquistado a riqueza hoje, têm conquistado a riqueza diante da adoração? Aonde que isso é bíblico? Aonde que uma pessoa que adora, aonde que uma pessoa que louva vai prosperar dessa forma rica, vai enriquecer? Isso não é bíblico, não tem base. A única base que a Bíblia dá para isso é que a riqueza foi oferecida a Yahushua como uma forma de tentação. E a riqueza tem sido oferecida a muitas pessoas hoje, e as pessoas não entendem que isso é uma tentação, da qual Yahushua não caiu, porém elas estão caindo de montão. Eu tenho aqui uma ilustração rápida de uma pessoa conhecida, que ele trabalhava numa firma. Ele era sócio, não era meio a meio, mas a sociedade entre eles lhe rendia um bom valor, lhe dava um bom retorno. E com isso ele foi prosperando. De repente comprou um carro zero. Quando mandou a foto, meu carro zero. Achamos que era um que ele desejava comprar. Quando fomos ver, já estava na mão, à vista. E aí ficou mais um período e aí a sociedade desfez. Um manteve o seu segmento, deu continuidade. O outro partiu para um outro segmento, um outro ramo. E aí quis realizar o seu sonho de ter a sua própria empresa. E por conta disso, todas as suas economias, ele investiu nesse sonho. Todas as economias foram investidas ali. Até o carro que havia sido comprado à vista, ele negociou numa agência, e a agência apressou a R$40 mil, um carro de 70, já perdendo ali 30, e como se não bastasse, ainda foi iludido mais um pouquinho. A agência ofereceu, ele não ia ficar a pé, queria pegar um outro carro, a agência empurrou um Corsinha Classic, e ele... Desculpa, pessoal. E ele, com esse Corsinha, pôde atender a sua necessidade. Porém, ainda assim, ele foi prejudicado. O Corsinha valia 12 mil. A agência passou para ele no valor de 20, retendo 8. Tudo bem. E ele deu continuidade ao seu sonho. Hoje, ele não está mais atuando naquilo que ele idealizou como um sonho. Ele teve oportunidade, teve casa, quer dizer, ele tinha um terreno da sogra e fez um acordo com ela de fazer embaixo
e ficar com a parte de cima, fez. Ficou com a parte de cima, fez 2 kitnets. Hoje não tem mais a kitnet. Hoje não tem mais o carro que tinha, mesmo que inferior ao anterior. Hoje o seu sonho fechou. O Criador foi tão benevolente que não experimentou essa onda de desemprego. Porém, se aventurou numa Uber. E hoje, eu creio que ainda haja um grão de mostarda no seu coração e que esse grão possa brotar a fé. Porque uma pessoa que teve bastante recurso e investiu e hoje viu todo o seu recurso indo embora, sem ter tido retorno, nem tirou lucro, nem tirou o que gastou. E pelo contrário, saiu devendo. Uma pessoa que desejou alcançar os mais altos patamares, quando ela vê o seu sonho se desmoronar, provavelmente sua esperança e sua fé também desaba junto com ela. Mas Yahweh estendeu a mão e abriu a porta do Uber para que ele não passasse necessidade, por conta também dos filhos que tem pequeno. E ele tem que se voltar a Yahweh, porque não pode sonhar sem fazer com que Yahweh esteja presente nele. Se os seus sonhos é conquistar, como aquele louco da Bíblia, que queria enriquecer, derruba celeiro pequeno, constrói celeiro maior. E aí ele, depois que constrói tudo e abastece tudo, ele diz para a alma: alma, tem abastança, come, regala-te, goza, desfruta. Naquele mesmo instante ele ouve uma voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tem preparados? Para quem será? Se desgastou tanto em algo, sem ter colocado na presença do Criador, sem saber se era a vontade do Criador, sem se preocupar, sem buscar. E aí, aqui em Apocalipse, nós vemos que a prosperidade em si é muito mais simples. Todas as prosperidades corridas atrás, que os cristãos correm atrás, são contrárias à vontade do Yahweh. Porque a vontade do Yahweh é que nós confiemos nele a ponto de buscá-lo em primeiro lugar. Segundo, de praticar a sua justiça. Ser honesto, justo, bondoso para com os outros. E aí, ele faz com que as outras coisas nos alcancem. Mas quando nós fazemos o contrário, então nós temos que fazer por nossos próprios esforços. E é o que se vê hoje no meio religioso. Se você olhar para Eclesiastes 1, acho que versículo 5, que fala que é vaidade, tudo é vaidade. Tudo quanto nós venhamos a conquistar aqui é vaidade. Nu viemos, nu voltaremos. Mas o que acontece? As pessoas estão tão obstinadas, tão atraídas pelas riquezas desse mundo, sem perceber que Yahushua recusou quando Satanás ofereceu a ele as riquezas desse mundo. Se tu prostrado me adorares, tudo isso te darei, toda a glória desse mundo. Quando ele fala de glória, ele está falando da riqueza. E aí você vê um monte de cristão prostrado, buscando as riquezas desse mundo, segundo o conselho dos líderes religiosos. Líderes esses que só têm o intento de tirar proveito para si. E aí, quando eles veem que o recurso está entrando, eles constroem um outro templo. E aí é mais gente que vai entrar e mais dinheiro que vai entrar. Esse é o ciclo do Deus Mamon. O Deus Mamon nunca é suficiente. Você vê os políticos? Os políticos com tantos milhões e ainda querem mais. Tem um salário do qual, quem não deseja um salário de político? E para não fazer praticamente nada. E ainda assim não se contentam com isso, porque o Deus Mamon é assim.
O Deus Mamon faz com que você o deseje mais e mais e mais e nunca é suficiente. Quem dera se vocês fossem obstinados assim por Iarro, a ponto de buscá-lo mais e mais e mais e mais. E aí você vê esses políticos todos presos. Sérgio Cabral, quantos milhões foram devolvidos e provavelmente ainda tem alguma coisa escondida. E outros, e outros, e outros. Delúbio Soares, Odebrecht, Lula, Temer, Bolsonaro, todos eles. Uma coisa bonita que eu vi foi o que o Cabo Daciolo fez com aquela igreja dos Gideões, que ele, olha, de 7 dias que foi colhido, o Criador manda dizer que hoje é para repartir com o povo. Ele quis aplicar ali, na prática, o Atos 4, 33, 34 e 35, em que era repartido entre o povo, e que entre o povo não havia necessidade, não havia necessitado. E esse povo era aqueles que comungavam ali com eles. Eles pensam que estão comungando, mas quem vai a um templo religioso hoje, eu posso dizer para você que é a mesma coisa que aquele que vai assistir uma partida de futebol. O que vai ao campo de futebol, ele paga primeiro. O que vai assistir um culto religioso, ele pode pagar ou ele pode não pagar, mas não é de graça também não. Porque se ele não pagar, tem outro que já pagou. Então, é a mesma coisa. Porque eles pensam que congregar é entrar em algum estabelecimento, se colocar ao lado de alguém, bater palma, cantar, pular, dançar. Isso não é comunhão, não. Isso é agrupamento. O que é comunhão? Atos 4, 33, 34 e 35. Que diz ali que eles, no poder do Espírito, eles estavam cheios da unção, e eles pregavam, e havia entre eles, eles eram benevolentes, eles eram abundantes em benevolência, e não havia, eles haviam nele abundâncias de benevolência. Eles tinham tanta vontade de fazer o bem, que eles estavam transbordando. E aí no 34 diz que entre eles não havia necessitado, e os que vendiam as suas propriedades traziam aos pés dos apóstolos o valor correspondente à propriedade que foi vendida, e os apóstolos ali repartiam entre eles de acordo com a necessidade de cada um. E aí, por isso, eles não tinham ninguém passando necessidade. Só que, o que acontece no meio religioso de hoje? Aquele que está passando necessidade, aquele que não está passando, veio e só assiste. Não faz nada. É diferente de ir num campo de futebol, assistir uma partida? Nenhuma. Nem se conhece, bate palma. Comunhão não é isso. Comunhão é compartilhar da necessidade um dos outros. E a religião, por mais que o nome seja religar, ela não liga. Ela desune. Ela desune. Porque você não vê uma confraternização. A confraternização que existe é final de ano. É quando um faz o aniversário, aí quer fazer um agrado, mas ficou tudo nas costas dele. Ou então quando é aniversário da instituição. E aí é uma confraternização para dizer que não tem. Mas isso não é comunhão. Ninguém sabe a necessidade do outro, ninguém ajuda o outro. E se você estiver devendo, então é pior ainda. Porque eles lançam em rosto, expõem. E ali com os discípulos, as pessoas falam assim, mas os tempos mudaram. Mudaram? Mas sabe o que a palavra diz? Que o teu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O tempo mudou, mas ele é o mesmo e ele espera de você a mesma reação que aqueles a quem ele chamou a princípio e serviram fielmente. Se você não for semelhante aos que serviram no princípio, então você está descartado. Ou você aceita a palavra, ou você rejeita. Ou você anda segundo as tradições dos homens. Então, o Apocalipse aqui está falando a consumação de tudo. E ao que vencer, vencer o quê? As tentações. E ao que vencer, não é o que conquistar. Ao que vencer, o que conquistou. O jovem rico, como eu falei, tinha muita coisa. Não quis abrir mão. Zaqueu era um
pecador, publicano, mundano, entendeu a mensagem, repartiu com os pobres, se defraudou alguém, restituiu, e o Cristo Salvador disse: hoje veio salvação a esta casa, e não recomendou procurar uma instituição religiosa para ali se tornar membro, para assim garantir a sua salvação até a sua vinda. Não. Hoje veio salvação a essa casa e acabou. Você não tem que fazer parte de um sistema religioso para ser salvo. E as Escrituras mostram isso em diversas passagens, de diversas maneiras. Você nunca viu Yahushua mandar ninguém ir ao templo. A única vez que ele manda é porque ainda estava debaixo dos costumes da lei, e aquele leproso tinha que se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote certificasse de que ele estava puro e o recolocasse na sociedade. Somente. Fora isso, você não vê. Então, olha o que diz aqui o 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça tuas obras, conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Mas és rico. Rico como? Pobre aos olhos do mundo, rico em Yahushua, porque ele, assim, Paulo diz assim, né? Dou benevolências a Yah, o Pai de nosso Senhor e Salvador Yahushua, o qual nos fez assentar com ele nas regiões celestes, com toda sorte de bênçãos espirituais. Com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, tem muitos detalhes que podem ser aplicados. Tem Coríntios 8, 2, Coríntios 8, 8, Coríntios 8, 9, e Coríntios 9, Coríntios 10, 1 Timóteo. Paulo diz que aqueles que buscam riqueza perdem a simplicidade, a esperança de se relacionar com o Criador. Agora, olha só essa parte aqui do 2, verso 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido somos nós, quem são a igreja somos nós. Então ele está falando às igrejas pessoa. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então ele deseja entregar àqueles que vencerem. Nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores do mal nas regiões celestes, contra os poderes dos ares. E aí eu vou revelar um segredo para você. O Jardim do Éden, ele é uma das... Como é que eu posso dizer? É uma das ilustrações para o mundo de hoje, para os dias em que vivemos. Uma das representações, eu gosto dessa palavra. Para os dias em que vivemos. De um lado estava a árvore da vida. Do outro estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, eles tinham liberdade para comer de todas as árvores, exceto do bem e do mal. A árvore da vida estava dentro do direito, dentro da lista dada por Yahweh. Só que a árvore da vida representa a doutrina da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a doutrina da morte.
E nos dias de hoje, Yahushua, ele continua desejando que vocês comam do seu fruto, da vida. Yahushua deseja que vocês venham e comam da árvore da vida. Porém, a árvore do bem e do mal ainda ela se encontra de pé até os dias de hoje. E as pessoas têm comido dessa árvore. As pessoas têm comido dessa árvore demais. Yahushua está de um lado. E a árvore do conhecimento do bem e do mal está do outro. Só que a árvore do conhecimento do bem e do mal, hoje, ela é a religião. São poucos os que querem estar com o Yahushua, mas são muitos que seguem a religião, ouvindo ali palavras. Lembra num vídeo anterior que eu falei que a serpente foi usada pelo diabo? Porque ela tinha corda vocal. O diabo ele pode possuir qualquer animal. Esse animal não vai falar. O diabo ele não cria cordas vocais. Ele utilizou a serpente porque ela tinha corda vocal, ela tinha a habilidade de se comunicar. Ela era o mais astuto de todos os animais. Ela se comunicaria com o homem verbalmente. Ela era o mais próximo do homem. E ainda que hoje o diabo ele possua um cachorro, um gato, jamais eles vão falar. E hoje ele utiliza as cordas vocais dos líderes religiosos para proferir o engano. O diabo, ele continua agindo na mente das pessoas. Assim como ele agiu na mente de Eva. Ele falou para Eva que ela seria igual a Yarro. Ele falou para Eva que ela seria igual a Yarro. Ela já era. Só que ele despertou nela curiosidades. Assim são aqueles que se encontram na frente com o intuito de trazer o engano para esse povo, continuar dando sustento a eles. Então, ele utiliza as cordas vocais dessas pessoas. Mas Yahushua continua aqui. O fruto da vida está aqui. É Yahushua. Então, olhando aqui, ele vai nos dar uma pedrinha branca. Você já recebeu essa pedrinha branca? O que você tem feito para receber essa pedrinha branca? O que você tem vencido? E você acha que vencer é o fato de estar conquistando coisas? Isso não é vitória. Isso é engano. Satanás, ele atua na mente. E depois que ele descobriu que através da mente, que na mente nós temos como se nós tivéssemos os segredos dos voos longos, dos voos mais altos. Depois que ele descobriu isso, ele passou a atacar, a fazer da nossa mente um ponto de ataque. E a todo tempo ele levanta coisas para atacar a nossa mente. E a religião tem lançado. Aí você vê aqueles que lá entram, eles querem um Deus imediatista, um Deus materialista. Tem mulher que chega lá, eu quero um varão assim, assim, assado. Aí o cara, eu quero uma mulher assim, assim, assada. Aí a outra, eu quero passar no concurso, eu quero abrir minha empresa, eu quero prosperar nisso, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. É tudo coisas materiais. Ninguém chega lá e pede, eu quero ser mais servo, eu quero ser mais justo, eu quero ser mais parecido contigo. Ninguém agrada o Pai, mas só querem ser agradada. Então, tem mais textos aqui que eu poderia ler. Eu não sei se eu li, não lembro, mas eu quero ler. Não, acho que eu já li. Tiago 2, capítulo 5, acho que eu já li. Mas vamos ver. O Tiago 2, 27.
1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Yahweh e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tá vendo aí qual é a religião que o Pai deixou para mim e para você? E por que você não segue essa religião? Quando ele fala visitar nas suas necessidades, não quer dizer necessariamente que você vá lá todos os dias. E esses órfãos e viúvas hoje se multiplicaram muito. Desculpa, pessoal. Esses órfãos e viúvas são todos aqueles que são necessitados hoje. E eles estão dentro das instituições religiosas também, na cara de vocês. E são rejeitados. São ignorados. São totalmente ignorados. Falo com propriedade até porque vivi esse meio. Não que eu tenha feito isso com alguém, mas vi muitas vezes alguém agir dessa forma para com aqueles mais humildes. Isso não agrada o Pai. Ele nos chamou com esse propósito. E aí, para a gente fechar, Apocalipse, será que eu lembro? Não, não é esse. Quero fechar com ele, se for ele. Aqui, Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança. Vamos ler aqui, ó. Vou ler aqui do 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo: grande voz, se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Yahweh, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos justos, mensageiros na presença do Cordeiro. A fumaça do seu trono sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem é quem recebe a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, dos justos, que guardam os mandamentos de Yahweh e têm a fé em Yahushua. Qual foi os mandamentos de Yahweh? Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. Aqueles que recebem hoje a marca da besta, a besta encheu o mundo da sua marca. A besta encheu o mundo da sua marca. E nós sabemos aqui que isso vai ser resumido na esfera na dimensão da adoração. A quem você adora é com quem você vai. Se você adora a imagem da besta e a imagem do seu nome, a sua marca é a imagem do seu nome, você irá com ela. Só que eu tenho uma má notícia. É uma péssima notícia. Quando você se influencia por essas coisas do mundo, você está indo atrás das coisas
da besta. Você se diz cristão, mas você não consegue olhar para Mateus 6,33 e ver que aquilo ali é uma realidade que o Salvador quer que você exerça. Você não consegue ver que aquilo é uma realidade que o Salvador quer que você exerça. E aí, voltando um pouquinho, Mateus 6,24, ele diz que não dá para servir os dois. Você vai se perder. Você pode se perder. Nem todos foram chamados para ter riqueza na presença de Arruxo. Mas todos nós fomos chamados para sermos ricos nele, espiritualmente. Nele nós não devemos nos preocupar com coisas que temos ou não temos, porque nele nós temos tudo. E é nele que nós devemos estar para não se deixar ser seduzido. Mas aqueles que não estão nele estão correndo atrás, suando, batalharam legal, mas seguraram um grau. A barra mais pesada que tiveram, Eduardo e Mônica, não é? Eles trabalharam duro para conquistar. Ah, mas eu estou preparando um futuro para o meu filho, estou fazendo um pé de meia. Isso tem tirado você da presença do teu Salvador, do teu Criador? Se isso tem te afastado, tem tirado o seu tempo de estar em comunhão com o Pai, saiba que não é porque você está buscando o melhor para si e para sua família que você está fazendo o que é certo. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Aquele que não largar pai, mãe, casa, terreno, carro, não importa, e não seguir após mim, não é digno de mim. Se você hoje possui essas coisas e não é capaz de largá-lo não é capaz de largar para seguir, então você já está mostrando com quem você está indo. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Porque o Criador, ele deu o seu Filho, e o seu Filho aceitou tal sacrifício para que eu e você possamos estar onde ele estiver. Abra os olhos. Não se deixe ser enganado pelo poder da religião, porque Satanás usa a palavra da religião para seduzir. Foi assim que ele seduziu Eva e continua seduzindo até os dias de hoje. Então, essa é a minha palavra para você. Desde já eu desejo te ver num próximo vídeo. Eu não vou te ver, mas você me verá. Espero que vocês compartilhem essas mensagens, deem like, se inscrevam e ajude esse canal a crescer. Ajude esse canal a crescer. Outras pessoas também precisam dessas mensagens. Então, desde já eu deixo a vocês a paz de Arruxo e um beijo no coração de vocês. Essa foi a primeira live que eu fiz com a minha esposa presente. Até a próxima, pessoal.